Sabia, guinchou tia Petúnia de repente. Sabia, claro que sabíamos. Como poderia não ser a maldita da minha irmã sendo o que era? Ah, ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi para aquela escola. E voltava para casa nas férias com os bolsos cheios de ovas de sapo, transformando xícaras em ratos. Eu era a única que a via como ela era. Um aborto da natureza. Mas para minha mãe e meu pai, ah não, era Lilian isso, Lilian aquilo, tinham orgulho de ter uma bruxa na família. Ela parou para suspirar profundamente e aí continuou seu discurso. Parecia que estava querendo dizer aquilo havia anos. Então ela conheceu Potter na escola e eles saíram de casa, casaram e tiveram você. E é claro que eu sabia que você ia ser igual, esquisito, anormal. E então ela vai e me faz o favor de se explodir e nos deixar entalados com você. Harry ficara muito branco. Assim que encontrou a voz, disse: Se explodir? Você me disse que eles morreram num acidente de carro. Acidente de carro? Rugiu Hagrid, erguendo-se com tanta raiva que os Dursley voltaram correndo para o canto da sala. Como é que um acidente de carro poderia matar Lilian e Tiago Potter? Isso é um absurdo, um escândalo. E Harry Potter não conhecer a própria história quando qualquer garoto do nosso mundo conhece o nome dele. Mas por quê? O que aconteceu? Perguntou Harry ansioso. A raiva desapareceu do rosto de Hagrid. Ele pareceu repentinamente aflito. Eu nunca esperei isso, disse numa voz contida e preocupada. Eu não fazia ideia do quanto você desconhecia, quando Dumbledore me disse que eu poderia ter problemas para encontrá-lo. Ah, Harry, não sei se sou a pessoa certa para lhe contar, mas alguém tem de contar. Você não pode viajar para Hogwarts sem saber. Ele lançou um olhar feio aos Dursley. Bom, é melhor você saber o que eu puder lhe contar, mas não posso lhe contar tudo. É um grande mistério. Algumas partes... Ele se sentou, fitou o fogo durante alguns segundos e então falou. Começa, eu acho, com uma pessoa chamada... Mas é incrível você não saber o nome dele. Todo mundo no nosso mundo sabe. Quem? Bom, não gosto de dizer o nome dele se puder evitar. Ninguém gosta. Por que não? Gárgulas vorazes, Harry. As pessoas ainda estão apavoradas. Droga, como é difícil. Olha, havia um bruxo que virou mal. Tão mal quanto alguém pode virar. Pior. Pior do que o pior. O nome dele era... Hagrid engoliu em seco, mas não conseguiu dizer nada. E se você escrevesse? Sugeriu Harry. Não sei soletrar o nome dele. Está bem. Voldemort. Hagrid estremeceu. Não me faça repetir. Em todo caso, esse bruxo, faz uns 20 anos agora, começou a procurar seguidores. E conseguiu, alguns por medo, outros porque queriam ter um pouco do poder dele, sim, porque ele estava ficando poderoso. Dias funestos, Harry. Ninguém sabia em quem confiar. Ninguém se atrevia a ficar amigo de bruxas ou bruxos desconhecidos. Coisas horríveis aconteciam. Ele estava tomando o poder. É claro que algumas pessoas se opuseram a ele, e ele as matou. Terrível. Um dos únicos lugares seguros que restaram foi Hogwarts. Acho que Dumbledore era o único de quem você sabe quem tinha medo. Não ousou se apoderar da escola. Não no começo, pelo menos. Ora, sua mãe e seu pai eram os melhores bruxos que eu já conheci. Primeiros alunos em Hogwarts no seu tempo. Suponho que o mistério era porque você sabe quem nunca tentou convencer os dois a se aliar a ele antes. Provavelmente sabia que eram muito chegados a Dumbledore para querer alguma coisa com o lado das trevas. Talvez ele achasse que podia convencê-los. Talvez quisesse tirar os dois do caminho. Só o que sabemos é que ele apareceu na vila em que vocês estavam morando num dia das bruxas, faz 10 anos. Na época, você só tinha 1 ano de idade. Ele foi à sua casa e... Hagrid puxou depressa um lenço muito sujo e manchado e assoou o nariz, fazendo o barulho de uma buzina de nevoeiro. Desculpe, disse, mas é muito triste. Conheci sua mãe e seu pai e não podia existir gente melhor. Em todo caso, você sabe quem matou os dois. E então, é esse o verdadeiro mistério da coisa. Ele tentou matar você. Queria fazer o serviço completo, acho. Ou então tinha começado a gostar de matar. Mas não conseguiu. Você nunca se perguntou como arranjou essa marca na testa? Isso não foi um corte normal.
Isso é o que se ganha quando um feitiço poderoso e maligno atinge a gente. Destruiu os seus pais e até a sua casa, mas não fez efeito em você. E é por isso que você é famoso, Harry. Ninguém nunca sobreviveu depois que ele decidia matá-lo. Ninguém, a não ser você. E ele já havia matado alguns dos melhores bruxos da época. Os Mackinnon, os Bone, os Priwet, e você era apenas um bebê e sobreviveu. Algo muito doloroso passou pela cabeça de Harry. Quando a história de Hagrid ia terminando, ele viu de novo um lampejo ofuscante de luz verde, com mais clareza do que se lembrava antes, e se lembrou de mais uma coisa, pela primeira vez na vida. Uma risada alta, fria e cruel. Hagrid o observava com tristeza. Eu mesmo o retirei da casa destruída por ordem de Dumbledore. Trouxe você para essa gente. Um monte de baboseiras antigas, disse tio Walter. Harry se assustou, quase esquecera que os Dursley estavam ali. Tio Walter, sem dúvida, tinha recuperado a coragem. Olhava ameaçador para Hagrid e tinha os punhos fechados. Agora ouça aqui, moleque, vociferou. Aceito que você seja meio estranho. Provavelmente nada que uma boa surra não pudesse ter curado. E quanto aos seus pais, bem, eles eram excêntricos, não há como negar. E o mundo está melhor sem eles. Receberam o que mereciam por se meter com essa gente dada a bruxarias. Foi o que previ. Sempre soube que iam acabar mal. Mas naquele instante, Hagrid ergueu-se de um salto do sofá e puxou um guarda-chuva cor-de-rosa e arrebentado de dentro do casaco. Apontou-o como uma espada para tio Walter e disse: Estou lhe avisando, Dursley. Estou lhe avisando. Nem mais uma palavra. Ameaçado de ser furado pela ponta de um guarda-chuva por um gigante barbudo, a coragem de tio Walter fraquejou outra vez. Ele se achatou contra a parede e ficou em silêncio. Assim está melhor, disse Hagrid, arquejando e tornando a se sentar no sofá, que desta vez afundou de vez até o chão. Harry, nesse meio tempo, continuava a ter perguntas a fazer, centenas delas. Mas o que aconteceu ao Desculpe, quero dizer, você sabe quem? Boa pergunta, Harry. Desapareceu. Sumiu. Na mesma noite em que tentou matar você. O que faz você ainda mais famoso é o maior mistério, entende? Ele estava ficando cada dia mais poderoso. Por que foi embora? Tem quem diga que ele morreu. Besteira, na minha opinião. Não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer. Tem quem diga que ainda está lá fora, esperando, ou coisa parecida. Mas não acredito. Gente que estava do lado dele voltou para o nosso. Uns pareciam que estavam saindo de uma espécie de transe. Acho que não teriam feito isso se ele fosse voltar. A maioria de nós acha que ele ainda anda por aí, mas perdeu os poderes. Está fraco demais para continuar. Porque alguma coisa em você acabou com ele, Harry. Aconteceu alguma coisa naquela noite com que ele não estava contando. Eu não sei o que foi. Ninguém sabe. Mas alguma coisa em você o aleijou para valer. Hagrid fitou Harry, com calor e respeito iluminando seus olhos. Mas Harry, ao invés de se sentir contente e orgulhoso, teve a certeza de que tinha havido um terrível engano. Bruxo? Ele? Como era possível? Passara a vida dominado por Duda e infernizado pela tia Petúnia e pelo tio Walter? Se era realmente um bruxo, por que eles não tinham se transformado em sapos toda vez que tentaram prendê-lo no armário? Se uma vez derrotar o maior feiticeiro do mundo, como é que Duda sempre pudera chutá-lo para cá e para lá como se fosse uma bola de futebol? Rúbio, disse calmo, acho que você deve ter cometido um engano. Acho que não posso ser um bruxo. Para sua surpresa, Hagrid deu uma risadinha abafada. Não é bruxo, hein? Nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou zangado? Harry olhou para o fogo. Pensando bem, cada coisa estranha que deixara os seus tios furiosos tinha acontecido quando ele, Harry, estava perturbado ou com raiva. Perseguido pela turma de Duda, pusera-se de repente fora do seu alcance, receoso de ir para a escola com aquele corte ridículo, conseguira fazer os cabelos crescerem de novo. E da última vez que Duda batera nele, não fora à forra sem perceber que estava fazendo isto? Não mandara uma cobra atacá-lo? Harry olhou para Hagrid, sorrindo, e viu que ele ria abertamente para ele. Viu? Disse Hagrid. Harry Potter não é bruxo? Espere, você vai ser famoso em Hogwarts. Mas tio Walter não ia ceder sem brigar.
Eu não já disse que ele não vai? Sibilou. Ele vai para a escola secundária local e vai me agradecer por isso. Li aquelas cartas e dizem que ele precisa de um monte de lixo, livros de feitiços, varinhas mágicas e... Se ele quiser ir, um trouxão como você não vai poder impedir, resmungou Hagrid raivoso. Impedir o filho de Lilian e Tiago Potter de ir para Hogwarts? Você enlouqueceu. Ele está inscrito desde que nasceu. Vai frequentar a melhor escola de bruxos e bruxedos do mundo. 7 anos lá, e ele nem vai se reconhecer. Vai estudar com garotos iguais a ele, para variar, e vai estudar com o maior mestre que Hogwarts já teve. Alvo Dumbledore. Não vou pagar a nenhum velho biruta e pateta para ensiná-lo a fazer mágicas, gritou o tio Walter. Mas ele finalmente fora longe demais. Hagrid agarrou o guarda-chuva e girou-o por cima da cabeça. Nunca, trovejou, insulte, alvo Dumbledore na minha frente. E girou o guarda-chuva no ar, baixando-o até apontar para Duda. Houve um lampejo de luz violeta, o estalo de uma bombinha, um grito agudo, e no segundo seguinte, Duda estava dançando no mesmo lugar com as mãos apertando a barriga banhuda, guinchando de dor. Quando Duda virou de costas, Harry viu um rabo de porco enroscado saindo de um buraco nas calças dele. Tio Walter urrou. Puxando tia Petúnia e Duda para o quarto, lançou um último olhar aterrorizado a Hagrid e bateu a porta ao sair. Hagrid olhou para o guarda-chuva e coçou a barba. Não devia ter perdido as estribeiras, disse arrependido. Mas, em todo caso, saiu errado. Queria transformá-lo em porco, mas acho que ele já parecia tanto com um que não pude fazer muita coisa. E olhou de esguelha para Harry por baixo das sobrancelhas peludas. Fico agradecido se não contar isso para ninguém em Hogwarts, falou. Não, tenho permissão para fazer mágicas, rigorosamente falando. Permitiram que eu fizesse alguma coisa para seguir você e entregar as cartas e coisas assim. Uma das razões por que eu queria tanto este trabalho. Por que você não pode fazer mágicas? Perguntou Harry. Ah, bom, eu estive em Hogwarts, mas... fui expulso, para falar a verdade, no 3º ano. Eles partiram a minha varinha ao meio e tudo mais. Mas Dumbledore me deixou ficar como guarda-caça. Grande sujeito, Dumbledore. Por que você foi expulso? Já está ficando tarde, temos muito o que fazer amanhã, disse Hagrid em voz alta. Temos que ir à cidade, comprar seus livros e etc. Ele tirou o grosso casaco preto e atirou a Harry. Pode ficar com ele. Não se assuste se ele se mexer um pouco. Acho que ainda tem uns ratos do campo em um dos bolsos.